A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 2 dos jovens, que tem como tema a doutrina de Moisés. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, não vai sobrecarregar o teu celular, não vai acarretar nenhum problema para enviar mensagem no teu e-mail, algo do tipo, não. Mas você ficará fazendo parte do nosso grupo de intercessão, recebendo as nossas videoaulas, sendo informado. Qualquer novidade você estará presente e estará me ajudando a fazer a obra missionária. Todos os inscritos no meu canal me ajudam diretamente porque nós temos projetos na obra missionária. Eu sou o tipo de obreiro que jamais irei fazer alguma coisa que não vise um respaldo e um retorno para a obra missionária. Até tem uma frase que eu aprendi há muitos anos que dizia assim: não pergunte por que você está prosperando, mas para quê. Isso significa que qualquer recurso que Deus permita vir para as nossas mãos tem um objetivo, a salvação das almas e a obra do Senhor. Então, eu coloquei no meu coração, todos que se inscreverem no meu canal, os recursos que vierem do YouTube, eu quero destinar para a obra missionária. Então, o simples fato de você se inscrever no meu canal, você já está me ajudando a fazer a obra missionária. Você tem amor às almas? Tem desejo de que o evangelho seja pregado, literalmente de porta em porta, de casa em casa? Então ajude se inscrevendo na Academia Teológica e Ensinos, no canal do pastor Rodrigo Gomes. Você estará fazendo a obra missionária e sendo alvo de intercessão. Há um grupo de irmãos aqui na minha cidade que intercedem por todos que se inscrevem no meu canal, todos que são inscritos. Você está vendo o QR Code na tela. Se você desejar adquirir os nossos slides para dar uma aula com qualidade, para entender bem o assunto, coloque o teu celular assim, abre a câmera, né, do teu celular de foto, e você colocando nesse QR Code vai aparecer um link. Clica nesse link e você vai ser direcionado para adquirir os nossos slides. Também na descrição desse vídeo, você pode linkar ali e ir para o grupo do WhatsApp. Você pode fazer parte da comunidade, a CAT, dos jovens, para receber leituras diárias, para receber informações ali nesse grupo. Lembrando que todos que fazem parte dos grupos de WhatsApp são alvos de intercessão. Nós constantemente estamos intercedendo por todos que caminham conosco na área do ensino. Vamos fazer uma oração? Falando em oração, que Deus abençoe. Se inscreva então, deixa o teu ok nesse vídeo, compartilha. Eu vou pedir gentilmente, fale para alguém da tua igreja: olha, você conhece o canal do pastor Rodrigo Gomes? Eu gostaria que você olhasse lá um conteúdo bíblico e compartilhe. Pegue esse conteúdo, esse videoaula, essa videoaula e compartilhe. Compartilhe aonde, pastor Rodrigo? No Facebook, no WhatsApp, mande o link. Faça isso, você estará evangelizando alguém e a palavra de Deus vai se espalhando pelo mundo. Se você entrar em qualquer rede social e não compartilhar nada, você está perdendo uma grande oportunidade de evangelizar o mundo. Então, compartilhe. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a lição de número 2 e receber as bênçãos contidas nesta lição. Abençoe cada pastor, abençoe cada professor de escola dominical, cada aluno, cada classe, abençoe os jovens, esse projeto específico, abençoe também, Senhor, os demais canais de EBD na internet, nossos companheiros, nossos amigos que estão multiplicando, pregando e fazendo a obra de evangelização na internet. Abençoe a todo o teu povo que ama a tua palavra e ama a obra do ensino e que o teu nome seja glorificado. É a bênção que eu ordeno em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entrar na lição, papel e caneta na mão. A doutrina de Moisés. Texto áureo, texto principal, Êxodo 24 e 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. E dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. Nós vamos ver aqui uma rápida observação, porque a lição aqui é simplesmente para nos dar um norte, para que você entenda bem o assunto, e aí no domingo você terá mais tempo, ali em torno de 1 hora, para socializar esse assunto. Mas na lição aqui, o tempo não é tão longo, então quero que você preste bem atenção, porque nós vamos
entender aqui, Moisés recebeu a lei diretamente de Deus. Vamos compreender a lei de Moisés, a doutrina de Moisés. Tem 3 objetivos aqui. Vamos ver o significado da aliança. Vamos ver aqui o que são as doutrinas litúrgicas do Antigo Testamento e também o que são as doutrinas morais, ok? Vamos para frente? A leitura bíblica em classe está em Gálatas 3, 23 ao 26, e a introdução diz assim: nesta lição vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu povo, bem como as suas aplicações. O Antigo Testamento é muito importante. Tá? Ali, na verdade, anote aí, tá? O conselho do pastor Rodrigo. Haviam 3 tipos de lei, ou de leis no Antigo Testamento. Primeiro, lei moral. O que significa a lei moral? Confere lá em Mateus 23, 23. A lei moral é justiça. Deixa eu tomar minha água aqui. Justiça, misericórdia e fé. Então, essa lei moral acompanhou o povo desde Adão até Moisés. Isso se passou em torno de 2.600 anos. 2.600 anos. Moisés é em torno de 1445 a.C. Então, 2.600 com 1.400, 4.000 anos. De Adão até a Nova Aliança, em torno de 4.000 anos. De Adão até Moisés, em torno de 2.600 anos, não tinha nada escrito. Não tinha uma recomendação escrita, não tinha nenhuma lei escrita. E o povo andava em qual lei? Na lei moral. Justiça, misericórdia e fé. Confere comigo lá, abre lá. O próprio Senhor Jesus falou. O principal da lei é isso. Abre lá Mateus, capítulo 23, versículo 23. Olha o que diz o texto. Jesus censurando, né? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aqui está falando da lei moral. Justiça, misericórdia e fé. Tá? Esses preceitos, esses princípios da lei moral guardavam as pessoas, encaminhando-as para a salvação em Cristo. Até tem um comentáriozinho na lição que você não souber entender, você vai interpretar errado o Antigo Testamento. Vai achar que o Antigo Testamento não tem valor nenhum. Não é isso. Tem um tópico da lição ali, a última parte, diz que a lei moral não tinha propósito de salvação. Não necessariamente salvava, porque era necessário aguardar a redenção em Cristo. Porque se Cristo não opera o sacrifício no Calvário, qualquer prática piedosa do Antigo Testamento não salvaria ninguém. Que a humanidade precisava ser justificada. Mas a lei moral guardava as pessoas, livrando-as da prática do pecado, para a salvação em Cristo. Então, não é correto também dizer que não havia nenhum propósito de salvação à lei moral. Não, não é assim também. Ou tinha 3 tipos de lei, anote aí. Lei moral, lei cerimonial, que tinha todo um cerimonial com a tribo de Levi, com os sacerdotes, que era tudo sombra das coisas futuras e servia de um tutor. A Bíblia diz, Paulo explicando, a lei serviu de aio, serviu de guia, segurou o povo. O aio era um escravo que segurava uma criança, levava ela para ela aprender, para ela estudar. Então Paulo está dizendo que a lei serviu de aio, segurou Israel na presença do Senhor até o Senhor Jesus chegar e realizar a obra da redenção. Então tinha a lei moral, as leis cerimoniais que serviram de aio para segurar o povo, tem que fazer isso, tem que praticar dessa forma diante do Senhor, no altar do Senhor, com os sacrifícios, santificando e intercedendo, queimando incenso, todo um ritual litúrgico que apontava, como diz Colossenses 2,17, eram sombras das coisas futuras, mas serviu de aio para segurar o povo ali, longe dos demais povos pagãos. Então, primeira lei, lei moral. Segunda, lei cerimonial. E terceira, as leis civis para a nação de Israel. Eram leis específicas
para a nação de Israel. Então, o Antigo Testamento tem 3 tipos de lei: lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei moral, irmãos, ela permanece até hoje. Justiça, misericórdia e fé, até hoje existe essa lei. E claro que nós temos aí, estamos na graça, uma nova aliança, mas a graça não anula o compromisso de obediência diante de Deus. Tem gente que acha que na graça pode fazer tudo. Não, tempo de graça, não tem mais responsabilidade, não tem mais compromisso. Não. Nós já vimos em lições passadas, trimestres passados, que a graça, ela tem um peso de responsabilidade muito maior. Muito maior. Então, meus irmãos, em se tratando de lei no Antigo Testamento, só esse resumo para você, tem lei moral, lei cerimonial e lei civil. Vamos aprender aqui alguns aspectos da lei de Moisés. Vamos lá. Primeira parte, Antiga Aliança, compreendendo o termo. A expressão Antiga Aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada e nem desvalorizada. Não. Tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade do seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Tem a aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica. São pactos que Deus fez com os homens e as pessoas e o povo no Antigo Testamento. Então a aliança fala de pacto. Até tem a aliança que Deus fez com Abraão, é tremendo. No mundo antigo, anote aí, no mundo antigo as pessoas faziam uma aliança. Eu vou dar aqui 10 ovelhas por essa terra aqui, ok? Então eu vou lá buscar as ovelhas, mas a gente vai fazer aqui um pacto de sangue. Já tem aqui um animalzinho, a gente vai cortar ele, colocar as partes cortadas, o sangue vai ficar no meio, você vai passar caminhando nesse sangue e eu passo também de lá para cá caminhando nesse sangue. E nós fazemos um pacto de sangue entre essas partes cortadas desse animal aqui. Por que esse pacto? Se você não cumprir com a tua palavra, você vai dar a tua vida, o teu sangue. Se eu não cumprir com esta palavra, eu darei a minha vida, pagarei com o meu sangue. Então eles faziam um pacto de sangue. E olha, irmãos, por incrível que pareça, o próprio Deus fez esse pacto com Abraão. Era cultural. E Deus falou: Abraão, pega esses animais, corta-os, parte-os. E Abraão cortou, partiu-os, que era cultural, já era feito entre pessoas naquela época. E Abraão provavelmente deve ter passado ali, fez a parte dele, a Bíblia não fala, mas era cultural. E depois o próprio Deus aparece com tição de fogo, passando entre aqueles pedaços. E Abraão entendeu, o próprio Deus, se Deus precisa fazer isso, Deus é Deus, não tem que dar satisfação para ninguém. Mas Deus é tão humilde, misericordioso, justo, que ele desce à condição de entendimento humano e ele então age de maneira que a gente entenda que Deus está se relacionando conosco. E ele desceu ali e passou no meio daqueles pedaços, como era de costume, culturalmente falando, e Abraão entendeu. Deus fez a parte dele comigo. Deus se relacionou comigo. Uma aliança maravilhosa, que Deus não fez com ninguém essa aliança, mas fez com Abraão. Por isso que ele é o nosso pai na fé. Incrível como Deus pesou a intenção do coração de Abraão e se relacionou com ele num nível muito íntimo. E Abraão entendeu, Deus é fiel e está fazendo a parte dele, eu vou cumprir a minha também. Então, antiga aliança se refere a uma parte importante do plano de Deus, conforme Gênesis 9, 8 ao 19, também Gênesis 17, 3 ao 14 e Êxodo 34 e 10. A expressão antiga aliança faz referência à forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Quando se fala em antiga aliança, principalmente vem a ideia o povo de Israel. Mas Deus fez aliança com me fugiu Noé, já tinha feito aliança com Noé, olha, Noé não vai vir dilúvio novamente, já tinha feito aliança com Abraão, e daí então fez aliança com Moisés, com todo o povo. Então, geralmente quando se fala em aliança, logo vem a ideia, aliança com o povo de Deus através de Moisés. Mas ele fez outras alianças antes ainda de Moisés. Então vamos lá. 2. Antiga aliança, características e propósito. A compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança. Tá?
A abordagem do Novo Testamento sobre a Antiga Aliança é feita por meio da comparação entre ambas, tomando assim os seus respectivos significados conhecidos e compreensíveis. A carta de Paulo, aliás, a carta aos irmãos hebreus, que ninguém sabe, né? Tanta gente ouviu falar que possivelmente possa ter sido Paulo, às vezes a gente fala, né? Carta de Paulo aos hebreus, mas ninguém sabe o autor. A carta aos hebreus nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Eu aconselho que você estude Hebreus para você ver bem a questão das duas alianças. Gálatas também são obras do Novo Testamento que explicam bem a antiga aliança em comparação com a nova. Por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com seu povo, preservando-o de possíveis contaminações enquanto os israelitas aguardavam a nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga. Apesar que eles mesmos não entenderam a nova aliança. Eles não entenderam, é tanto que negaram Jesus. Mas qual foi um dos principais objetivos da antiga aliança? Segurar o povo unido longe das nações pagãs. E isso aconteceu. Apesar que durante muitos anos se envolveram com idolatria, etc., mas o rigor da lei, das leis cerimoniais, inclusive, principalmente as cerimoniais, que tinham um rigor tremendo, perdão, fez com que eles, principalmente depois do cativeiro, lá em 586 a.C., eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos, voltaram, se libertaram, foram libertos da idolatria. E os deuses que eles sempre recorreram humilhavam eles na Babilônia. Eles entenderam, não existe, e estamos aqui sofrendo por causa dessa idolatria. Foram curados. Voltaram do cativeiro da Babilônia, foram curados, e a lei teve um efeito. Conseguiu manter os descendentes de Abraão longe das nações pagãs. E eles perseveraram, acreditando em um único Deus. Qual um dos principais objetivos da antiga aliança? Fazer com que o povo tivesse a crença monoteísta. Anote isso. Como assim, pastor Rodrigo? Sim, um dos principais objetivos da antiga aliança era fazer com que o povo tivesse a crença monoteísta. Por quê? Porque havia o politeísmo e o enoteísmo naquela época. O politeísmo, as pessoas acreditavam em vários deuses. O enoteísmo, alguns acreditavam que o Deus de Abraão era o maior, mas tinham deuses menores. E o monoteísmo é acreditar que só existe um Deus e não há outro. O próprio Deus falou, além de mim, não há outro. E a lei serviu para isso. Fazer o povo ficar longe das nações pagãs e acreditar em um só Deus. E ela serviu de aio, de guia, segurou o povo nessa condição. E ainda tem um terceiro objetivo, anote aí, que isso eu ensino, se você quiser fazer curso de teologia comigo, se aprofundar mais, guardar famílias santas, puras, para que o Messias nascesse num lar cristão, aliás, num lar puro. A gente fala tanto hoje, né, de questões da nova aliança, que às vezes usa termos da nova aliança para assuntos do Antigo Testamento. Tinha que ter famílias puras, justas, tementes a Deus, perdão, para que o Messias nascesse num lar puro. Imagina o Messias nascer entre os pagãos. Seria muito difícil vencer o pecado. Então, tinha esse terceiro propósito. Primeiro propósito, manter o povo longe das nações pagãs. Segundo propósito, manter o povo acreditando em um único Deus verdadeiro. Terceiro propósito, manter famílias puras para que o Messias nascesse num lar puro. E isso aconteceu. Vamos lá? Antiga aliança, terceiro tópico, a relação entre a aliança antiga e a nova. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, né? E, claro, alinhamento com o ensinamento de Jesus. Então, acima de tudo, a antiga aliança queria que as pessoas andassem na lei moral de Deus, acima de tudo, justiça, misericórdia e fé, sempre exercitando o bem. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela.
superior, principalmente, irmãos. Você vai conferir lá Hebreus 8, 5 ou 7. Porque a antiga aliança fazia com que as pessoas andassem de acordo com o que estava escrito. Por isso que a Bíblia diz que a lei revela o pecado. Sem a lei as pessoas não saberiam que isso aqui é pecado. Então havia uma importância tremenda em eles observar o que estava escrito. Mas era como um cabresto. Tinha um efeito externo. Cabresto você coloca no pescoço e segura a pessoa aqui numa determinada posição, como um animal. Agora, o que Deus queria não era um cabresto no pescoço segurando a marra, na força. Deus queria que houvesse uma voluntariedade no interior, no coração do ser humano, que foi o que a nova aliança proporcionou. Por isso que Paulo diz, agora a circuncisão não é na carne, mas é no espírito. Então a nova aliança ela tem muito mais relevância e importância, porque o efeito da nova aliança foi produzido dentro do coração do ser humano. Por quem? Pelo Espírito Santo que hoje em nós habita, coisa que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era dado por medida a 3 categorias de homens. Governantes, que poderia ser um juiz ou um rei, sacerdotes e profetas. Temporário ainda, momentâneo. Não era permanente, não era pleno e não era sobre todos. Então, as pessoas serviam não voluntariamente, mas pelo rigor da lei, naquela situação externa como um cabresto ali, ó. E não era isso que Deus queria. Deus sempre quis adoração voluntária. Deus sempre quis uma obediência voluntária. E aí a nova aliança proporcionou que o ser humano fosse justificado na pessoa de Cristo, o Espírito Santo pudesse ser concedido, por isso que Jesus disse, eu tenho que ir, porque senão ele não vem. O que ele estava querendo dizer? Eu vou dar a prova universal de que a carne recuperou a comunhão com Deus. Uma carne vai entrar no céu, o ser humano vai entrar no céu. E foi o que aconteceu. Quem é este? Levantai, ó portais eternos, entrará o Rei da Glória. Ele entrou, foi assunto aos céus. Quando ele deu esse testemunho universal de que a carne recupera, por isso que a palavra religião quer dizer religar a comunhão com Deus, aí o Espírito Santo desceu plenamente para morar em nós, para fazer morada, como Paulo diz em Romanos 5:8, né? E o amor de Deus derramado em nosso coração. Até quero ler com os irmãos aqui, abra lá. O Espírito Santo hoje em nosso coração torna a aliança da graça muito mais relevante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu ver aqui, 8 e... aqui, ó. Aliás, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Então, hoje a nova aliança, por meio de Cristo, trouxe a pessoa do Espírito Santo para o nosso interior. Eu não preciso mais do cabresto da lei para me obrigar a obedecer a Deus, para me obrigar a me afastar. Pelo contrário, hoje que o Espírito Santo está em nós, Deus não manda a gente se afastar das nações, manda entrar entre elas para testemunhar de Cristo, para testemunhar da salvação. Sendo que o Espírito Santo está dentro de nós e nos dá o domínio próprio, né? Então a nova aliança é muito mais relevante, mas a antiga aliança foi importante. Era necessário segurar o povo ali na presença de Deus pelo rigor da lei, até que Cristo viesse resgatar a humanidade. 2. Doutrinas litúrgicas. O que eram? Essas leis, aqui as leis cerimoniais agora, regulamentavam o sistema, ritos, ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais, sacrifício, derramamento de sangue, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Por quê? Para segurar o povo afastado das nações pagãs. Aí não podia comer animal impuro, não podia tocar em coisa impura, que representava os gentios, que não era para ter contato com os povos, por isso que a Bíblia diz para não andar no caminho dos povos, lá no Antigo Testamento. E ao que, pastor Rodrigo? As leis para se afastar de animais impuros representavam não ter contato com os gentios? Sim, o próprio Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come. Não, nunca comi animal impuro, não chama impuro que eu purifiquei. Estava falando dos gentios, referindo-se a Cornélio. Tinha tudo um simbolismo, mas eles entendiam literalmente. Não vamos comer esses animais, não vamos andar com esses povos, não vamos trilhar esse caminho, vamos andar aqui na observância das leis cerimoniais para agradar a Deus. E aí isso segurou eles afastado dos demais povos. Além do sacrifício de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos, festas, tinha as festas também, para promover a união. Qual era o objetivo das festas?
União. O grande objetivo de Deus é manter o povo unido. Então tinha, e principalmente as festas. Uma das principais leis que havia no Antigo Testamento era guardar as festas. A Páscoa, que foi o início do novo calendário para eles, a saída, né? Tanto que o ano lá em Israel começa com a Páscoa. A saída do Egito marcou um novo calendário para Israel. A festa dos tabernáculos, do Pentecostes. Então são festas que eles têm que guardar e guardam até hoje. Guardo até hoje. É uma pena, né, irmãos? É uma pena que havia, né? O escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 4, que o sábado se trata da eternidade. O sábado tinha que ser um mandamento perpétuo, porque eles tinham que entender, não, tem que guardar, mas apontava para entender acerca da vida eterna, o descanso eterno. O escritor aos Hebreus fala que quem aceita Jesus já entra no descanso, já entra no sábado. Então, o sábado é espiritual, trata da eternidade. Os judeus guardam o sábado até hoje. E tem evangélicos que hoje também guardam o sábado. Tudo bem, não tem problema guardar o sábado. Quer guardar, não tem problema nenhum. Não dá para atribuir salvação à guarda do sábado, ok? Mas tinha essas leis cerimoniais importantíssimas. Guardar o sábado, para parar, para oferecer um culto de qualidade a Deus, até porque não tinha congregações, não tinha culto 3, 4 vezes por semana. Então era uma vez por semana. Então tinha que parar e cultuar a Deus com qualidade. Tinha que observar os rituais de ofertas para Deus, oferta de intercessão, oferta pelo pecado voluntário, oferta pelo pecado involuntário, oferta de gratidão, oferta voluntária. As ofertas tinham que ser observadas semanalmente. Sábado, semanalmente. As festas, de tempo em tempo. Tudo isso para segurar o povo na obediência, no temor, na unidade, na santidade. Até chegar Jesus. A lei serviu de aio, ok? Vamos lá? Seu propósito. A liturgia cerimonial tinha um propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira: a relação com Deus, também diante da história, que era um povo separado, e isso servia de testemunha às demais nações, com respeito aos outros povos, e quanto ao futuro. Tudo tinha um propósito, segurar Israel longe do paganismo, diante de... as pessoas perguntavam, por que eles não se misturam? Por causa do Deus deles. O Deus deles. Várias nações no mundo antigo ouviram falar do Deus de Israel. Por quê? Por causa das festas, se reuniam, guardavam as leis cerimoniais. Né? Daniel na Babilônia lá. Não vou me contaminar com o manjar do rei. Por quê? Porque ele sabia que estava escrito que não era para comer animais oferecidos ou comida oferecida a ídolos. E lá na Babilônia era oferecido a Marduk, a Merodach, aos deuses da Babilônia. Então não vou me contaminar. Eles ficavam sabendo. Orava três vezes ao dia, voltado para Jerusalém. As pessoas ficavam sabendo. Por quê? Por causa do Deus dele. Salomão, quando inaugurou o templo, fez a oração. Quem estiver longe de Jerusalém e orar voltado para Jerusalém, atende tudo os altos céus. Por que Daniel orava voltado para Jerusalém? Ele tinha lido sobre a oração de Salomão. Então, tinha esse propósito, manter o povo diante de Deus. Então, com respeito, os sacrifícios e as cerimônias que envolviam o combate à impureza, tudo isso. 3. Tempo de operação. Ao chamá-las de sombra das coisas futuras, conforme Colossenses 2,17, a Bíblia sugere um tempo, limite, atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava. Então era a sombra das coisas futuras, está dizendo, no futuro vai aparecer algo mais completo, que se tratava da vinda de Cristo, a justificação da carne, a redenção, a eliminação do poder do pecado original, a justificação da carne e o derramamento do Espírito para habitar novamente com os seres humanos. O ser humano foi feito para ser templo do Espírito Santo. Adão foi o primeiro a ser cheio do Espírito Santo. Quando ele pecou, o Espírito Santo se ausentou. E depois o segundo a ser cheio do Espírito Santo permanentemente foi Jesus. Ao sair das águas, o Espírito Santo vem e habita nele e fica. E depois, no dia de Pentecostes, ele desceu para ficar. Atuava, mesmo nos discípulos e apóstolos, o Espírito Santo, um dia Jesus soprou o Espírito sobre eles, foram, realizaram milagres, e depois o Espírito Santo se ausenta, não fica permanentemente. Tem prova disso, Rodrigo, na Bíblia? Sim, irmãos.
Só no dia de Pentecostes derramarei. A ideia ali no original, se eu pegar essa água aqui e derramar, irmãos, eu não tenho como pegar de volta. Isso significa que o Espírito Santo viria para ficar. E desceu no dia de Pentecostes e ficou. Então, esse tempo de operação, sombra, significava que tinha um prazo de validade. 2. Seu propósito. O propósito, advertir o povo a não pecar. Como eu falei aqui, o propósito não necessariamente as leis cerimoniais, civis e moral era a garantia plena de salvação. Por quê? Porque era necessário a obra redentora de Cristo. Se Jesus não fizesse a obra redentora, eles poderiam guardar a lei de Moisés com brilhantismo, com perfeição, não salvaria ninguém. Então, 100% um propósito de salvação não continha, mas contribuía com a salvação. Até acho que na lição deveria ter colocado. 100% um propósito de salvação não havia, mas contribuía para o propósito da salvação, porque segurava o povo na justiça, na misericórdia e na fé, para em Cristo eles serem justificados, tá? Então, o propósito era esse. E a nossa conclusão, nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Tá? Com todo respeito, irmãos, às pessoas que escreveram, né, a lição da CPAD, eu entendo o ponto de vista deles ali, né? Não havia um propósito de salvação, porque realmente a salvação está em Cristo. Mas poderia ter colocado melhor essa palavra ali. Outro dia teve um aluno até que colocou ali, Pastor Rodrigo, eu gostaria de um dia vê-lo comentando uma lição da CPAD. Eu disse, olha, meu filho, isso aí depende de Deus, não depende do Pastor Rodrigo. Mas deveria ter melhorado essa expressão ali, porque abre uma margem para achar que o Antigo Testamento não presta para nada. E não é assim também. Não é? É tanto que a lição não fala sobre isso. A lição fala da importância do Antigo Testamento e nós estamos usando aqui de respeito com os escritores. Mas essa expressão ali, não havia propósito de salvação, poderia ser melhor colocada, porque contribuía assim com a salvação. Tanto que o próprio Senhor Jesus fala na parábola do rico e Lázaro, eles não querem ir para o inferno? Tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Havia, sim, princípios e propósitos de salvação na lei. Quando Jesus fala Moisés e os profetas, está falando do Antigo Testamento. E a lei moral, justiça, misericórdia e fé, ela contribui com a salvação, sim. É tanto que Paulo disse que quem não ouviu a lei, sem lei será julgado. Porque se andou na justiça, na misericórdia e na fé, Deus tem o parâmetro para condenar ou absolver. Então contribui, sim, com a salvação. Poderia ter colocado melhor ali essa expressão. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, e o que faz dela o livro dos livros, pois é o instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. E aprendemos todo o propósito do Antigo Testamento, sua importância e também o cumprimento em Cristo das coisas que apontavam para Cristo, e esse propósito maravilhoso de conduzir o povo a estar diante de Deus, separado dos povos, e manifestar ao mundo, uma coisa que Israel manifestou ao mundo. Eu sempre costumo dizer, né, vários países contribuíram com várias coisas para o mundo, né? Os egípcios legaram ao mundo a medicina, os babilônicos legaram ao mundo a astronomia, os assírios legaram ao mundo as armas, os romanos legaram ao mundo as pavimentações, os gregos legaram ao mundo as vogais no alfabeto, os fenícios legaram ao mundo o próprio alfabeto, e Israel legou ao mundo o quê? A fé monoteísta. Ok? Então o Antigo Testamento muito importante para o povo de Deus e hoje para os cristãos. Se você gostou dessa lição, deixa o teu ok, compartilhe, convide pessoas para conhecer o nosso canal, faça isso, é um pedido, Pastor Rodrigo, e para se inscrever. Pergunte para alguém, você ajuda com missões? Não. Quer ajudar a fazer missões? Se inscreva no canal do Pastor Rodrigo. Ele faz missões com todo o benefício que o YouTube lhe proporciona daqueles que se inscrevem no canal. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças ao Senhor por todo o ensinamento dessa lição. Que a unção, a tua graça, possa trazer entendimento para os teus filhos, para que possamos, Pai, aprender as riquezas dos teus ensinamentos
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Te louvamos, Senhor, pela obra do Senhor através do povo de Israel. Te louvamos, Pai, pela obra do Senhor através da lei que segurou o povo de Israel na tua presença. Te louvamos pela lei moral, pela lei cerimonial, pela lei civil. Hoje não há necessidade das leis cerimoniais e das civis, estão lá para Israel. Mas te damos graça pela justiça, pela misericórdia e pela fé. Abençoe cada aluno e cada professor, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, o QR Code está na tela, pode adquirir os nossos materiais e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.